Que alegria estar aqui, querido, e eu quero trazer hoje uma palavra ao seu coração. Nós sempre viemos aqui domingo após domingo, e uma responsabilidade muito grande que nos cerca nesses dias tem sido trazer a verdade da palavra de Deus de uma forma prática para a nossa vida. Amém? Esses dias eu fiquei muito feliz porque eu recebi um testemunho e uma pessoa me dizia assim, olha, como é poderoso, né, estar ali no culto da Light, porque realmente a palavra não é algo abstrato, não é algo que fica somente naquelas páginas da palavra de Deus e não são vivas. Porque quando eu saio dali do culto, quando eu saio de um terça Light, eu já saio cheio de expectativa para colocar aquela palavra em prática. E essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra prática sobre as nossas vidas. E nesses dias há um desafio muito grande borbulhando no nosso coração, queridos. Porque nós queremos que toda a Light, que toda a nossa igreja local esteja muito alicerçado na palavra de Deus. A palavra de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida vai nos sustentar inabaláveis em dias difíceis. Vai nos fazer conquistar coisas para o reino de Deus. Vai nos fazer viver uma vida significativa nessa terra. A palavra de Deus, são as nossas raízes que vão nos fazer permanecer, queridos. Eu fico muito feliz de você estar aqui hoje. Ficamos muito felizes, muito mesmo. Mas eu quero te contar um segredo. Simplesmente nós estarmos aqui não vai ser algo que vai nos sustentar no dia difícil da nossa vida. Simplesmente estarmos sentados nessa cadeira e receber a palavra de Deus, meramente isso, somente isso. Isso é uma parte muito importante. Mas só isso não vai ser suficiente para produzir muitas coisas que a gente quer viver na nossa vida. Deixa eu dizer para você, às vezes a gente pode imaginar e ver ao nosso redor pessoas que se dizem cristãs e não vivem plenamente as promessas da palavra de Deus, não vivem na íntegra as promessas da palavra de Deus. E isso acontece por alguns motivos que nós vamos falar nessa palavra. Porque as promessas da palavra estão disponíveis para mim, para você, para todos nós aqui, amém? As promessas, aquilo que Deus disse que faria, isso está disponível para todos nós. Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos que Ele diga, olha, para esse grupo eu vou fazer algo mais diferente durante a sua vida. Não, Deus está com algo disponível para fazer sobre todos nós. A diferença vai ser como cada um vai reagir diante da palavra de Deus. A diferença vai ser como cada um vai reagir diante da presença de Deus, diante das propostas de Deus, diante das orientações de Deus. E hoje eu gostaria de trazer uma mensagem que eu intitulei Resista aos ventos da vida. Resista aos ventos da vida. Meu Deus, resista aos ventos da vida. Acho que você vai concordar comigo que um dos mais poderosos elementos da natureza é o vento, não é, gente? O vento é muito intenso. Não sei se você já passou por uma tempestade muito grande e você sentiu realmente impelido pelo vento, empurrado pelo vento. Teve um dia que eu e Mateus estávamos caminhando, fazendo uma corridinha, um exercício lá na Lagoa da Pampulha, e começou uma ventania muito grande, estava ventando muito. E quando a gente foi, o vento estava a favor, o vento estava soprando na direção que a gente estava indo. E a gente se sentiu mais atleta, porque à medida que o vento nos empurrava, a gente ia mais rápido. Ficou mais fácil correr na direção do vento. Mas a gente esqueceu que quem vai tem que voltar, não é, gente? E quando a gente voltou, aquele vento que antes estava a favor da gente, se tornou um vento contra. E quando o vento foi na direção contrária, eu vou te contar. A força que a gente estava fazendo para ir, meu Deus, que difícil que foi fazer o caminho de volta, gente. E eu falei, amor, eu acho que eu vou pegar um Uber. Porque está muito difícil de chegar no carro. E a gente com aquela dificuldade de voltar. Mas por que isso acontece, gente? Porque os ventos contrários, eles acabam dificultando a nossa caminhada. Não adianta a gente dizer que não. É ou não é? Quando todos nós estamos caminhando na nossa vida e as coisas estão acontecendo da forma que a gente queria, é muito fácil da gente caminhar. É muito fácil da gente estar grato a Deus. É muito fácil da gente continuar avançando. Agora eu vou te falar, quando os ventos contrários vêm, aí que o bicho pega. Aí que é difícil. Aí que é difícil permanecer. Aí que é difícil continuar crendo naquilo que Deus disse que faria.
E é por isso que essa mensagem diz: resista aos ventos contrários. Eu não sou assim tão velha, né? Eu me considero jovem ainda. Mas, amém, obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pelo apoio. Mas eu me considero jovem, mas eu confesso, queridos, que cada ano que passa, eu começo a perceber algo que eu não entendia antes. Que os ventos contrários são inevitáveis. Sabe, talvez na minha ingenuidade, né? E eu acho que é tão bom a ingenuidade da inexperiência, às vezes, em alguns aspectos. Porque a gente acha que a nossa fé, às vezes, vai ser capaz de vencer qualquer coisa, né? E mudar qualquer situação. E às vezes nós pensamos que, talvez porque seguimos a Deus, porque ouvimos a Deus, porque estamos caminhando com Jesus, os ventos vão sempre estar na direção favorável para nós. Mas a cada dia que passa, infelizmente, eu não queria trazer mais notícias para você. Mas isso não é uma má notícia completa, porque você vai entender até o final dessa mensagem. Mas, a cada dia que passa, eu entendo que ventos contrários são inevitáveis. Inevitáveis, gente. Assim como fenômenos da natureza são inevitáveis. Você lembra quando choveu... eu não posso falar errado essa palavra. Quando choveu, granizou. Não é granito, porque se chover granito do céu, nós estamos perdidos. Você lembra quando choveu granizo aqui em Belo Horizonte? Lembra? Eu lembro que muita gente tinha deixado o carro estacionado fora das coberturas. E, gente, você teve seu carro afetado pelo granizo? Levante a mão se você teve seu carro afetado aqui. Alguém? Não? Gente, deve aqui, ó. Oh, meu Deus. Deus livrou muito povo de Deus aqui, mas muita gente teve o carro afetado, né? Pelo granizo. Foi terrível. Gente, por mais que você queira, na hora que o granizo começa a cair, você não consegue ficar segurando ele, você não vai conseguir deter o fenômeno agressivo da natureza, não. É ou não é? Assim também são com os ventos contrários na nossa vida. Por mais que a gente tenha o ímpeto, o desejo e a crença de que nós vamos ser capazes de segurar qualquer vento contrário, isso é uma ilusão. Nós não vamos conseguir controlar ventos contrários na nossa vida. Então, o melhor caminho é a gente praticar o título dessa mensagem. Resista aos ventos da vida. Resista aos ventos da vida. Ah, mas como é que pode? Como é que eu posso? Vou te contar. Como é que nós podemos? Em 1 Reis 19:11, 1 Reis 19:11 diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Até aí. Olha isso. Sabe que a Bíblia ela fala de muitos ventos agressivos que aconteceram. A Bíblia relata, se você pesquisar lá no Google, né? Ventos da palavra de Deus. Em muitos momentos, ventos fortíssimos vieram sobre homens de Deus. Eu não sei aonde que foi que nós criamos a expectativa que, por ser um homem e uma mulher de Deus, os ventos não viriam contra eles. Porque muitos homens de Deus tiveram que presenciar ventanias terríveis e brutais. Quantos aqui, gente, a gente é humano, nós somos seres humanos. Quantos aqui, quando estavam vivendo uma situação muito difícil, perguntaram assim: por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu estou buscando a Deus, eu estou clamando a Deus, mas isso está acontecendo na minha vida. Vamos ser sinceros, gente, vamos ser honestos. Todos nós, quando passamos por uma situação muito atípica, muito difícil, que a gente só acha que vai bater na porta do vizinho, a gente pergunta para Deus. E a gente não pode ter esse papo religioso, né? De que, não, mas não vamos questionar Deus realmente, né? O nosso papel não é, mas como filhos queridos, nós temos liberdade de conversar com o nosso Pai. E se no momento de dificuldade, de dor, nós estamos sentindo necessidade de perguntar para Deus, por que, Senhor? Nós temos o direito de perguntar para Deus, por que, Senhor? Muitas respostas não vamos ter nesse tempo, né? Nessa vida. Mas eu creio que outras respostas o Senhor vai nos mostrar ao longo da nossa vida. O porquê Ele estava fazendo algumas coisas. Muitas coisas que Deus faz na nossa vida, muitos ventos contrários, vão gerar frutos poderosos na nossa história. Mas olha, existem ventos fora da normalidade? Sim. É ou não é, gente? Ventos anormais, muitas vezes, que acontecem. Existem ventos que podem estar a ponto de bagunçar tudo na nossa vida?
É ou não é verdade, gente? Você já teve numa situação de passar por um vento, o vento tirar tudo do lugar, derrubar tudo? Meu Deus! Você deixa as janelas todas da sua casa abertas, você não estava esperando por aquele vento, de repente aquela bateção, tudo caindo, você sai fechando as janelas. Você não esperava por aquele vento inesperado. Algum vento pode acontecer de nos balançar tanto a ponto de nos derrubar por um instante? Pode acontecer. Pode acontecer. Os ventos, eles podem causar também erosões na nossa vida espiritual, é ou não é, gente? O vento, ele pode causar erosão. Se a gente não estiver preparado para lidar com o vento, e é por isso essa palavra de hoje é para nos equipar. Se nós não estivermos preparados para lidar com o vento, ele pode causar erosões na nossa vida espiritual. Ele pode causar buracos, ele pode trazer danos para a nossa vida espiritual. E é por isso que nós precisamos aprender a lidar com ele. Os ventos, eles podem forçar você e exigir você uma resistência maior e te cansar muito mais. É o que eu disse aqui no exemplo, né, da Pampulha. O retorno ali, eu creio que Deus abençoou uma queima maior de calorias, porque foi muito puxado. Né? Foi muito mais difícil, nós precisamos exercer a musculatura, exigir uma força maior. E é por isso, queridos, que espiritualmente nós precisamos estar malhados. Amém? Pelo menos espiritualmente, em nome de Jesus. Né? Nós precisamos estar malhados. Como que a gente malha espiritualmente? A gente malha espiritualmente exercitando o nosso espírito. Aprendendo a palavra de Deus e colocando isso em prática. Nós vamos ver isso hoje. Mas nós precisamos estar malhados para conseguir ter força para resistir aos ventos contrários na nossa vida. E tem crente, gente, que não é malhado. Tem gente que está muito flácido espiritualmente. E se a gente estiver muito fraco espiritualmente, se a gente estiver sem estrutura espiritual, os ventos fortes podem nos derrubar. Podem causar erosões muito profundas e irreparáveis na nossa vida. Algum vento, uma pergunta para você, tentou te levar para um outro lado que você não deveria estar? Olha isso. Alguns ventos na nossa vida podem nos empurrar para o outro lado, para o lado que a gente não deveria ir. Alguns ventos podem nos levar para lá. É mais difícil ou mais fácil caminhar e viver a nossa vida quando ventos estão contrários? Certamente. É muito mais difícil. E é por isso, querido, tão importante nós aprendemos a lidar com os ventos fortes da nossa vida. E é por isso que eu creio que você está aqui hoje. Porque eu não sei que vento tem soprado sobre a sua vida, sobre a sua história. Mas Deus está querendo te ensinar que ventos contrários são para ser resistidos através da presença de Deus. Que ventos contrários são para ser enfrentados à maneira de Deus. Que ventos contrários muitas vezes vêm na nossa vida para nos fortalecer. Porque ninguém fica espiritualmente forte e malhado sem uma resistência. Tudo que nos gera força, muitas vezes ela vem com uma dificuldade, com um grau de dificuldade maior. E ventos contrários, ele vem na nossa vida para nos fortalecer. Uma vida abundante significa você ter alicerces mais profundos e melhores, habilidades dadas por Deus para lidar melhor com os problemas da vida. E eu quero te perguntar, e não precisa responder em voz alta, qual estrutura você tem tido para lidar com os problemas que acontecem na sua vida? Qual é a estrutura que você tem tido? Eu quero dizer que independente do que você tem visto na sua vida, Deus está querendo te dar uma força maior para enfrentar problemas. Deus está querendo te dar uma estrutura maior para lidar com ventos contrários, com situações contrárias, diversas na sua vida. E talvez é por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Olha que legal esse texto da palavra de Deus que está lá em Provérbios 10, 25. Olha só, observe, fixe nele, isso é uma promessa para a sua vida. Provérbios 10, 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Amém, gente? Olha o que essa palavra diz. A tempestade vem, os ventos se abatem. Aquele que não crê no Senhor, ele é abatido, ele é destruído, mas o justo, aquele que confia no Senhor, ele permanece para sempre. Permanece para sempre, essa é a promessa. Essa é a palavra. Essa é a palavra.
Jesus, Ele quer nos fazer justos, nos fazer firmes no momento da adversidade. Isso significa que Deus, Ele vai nos fortalecendo, edificando de tal maneira que Ele pode permanecer firme, mesmo diante das piores tempestades e das piores ventanias que acontecem na vida. É incrível, gente, é incrível. Mas eu creio que o Senhor está nos edificando. Eu não sei que ponto da sua maturidade espiritual você está. Cada um de nós estamos num ponto aí diante de Deus. Mas eu creio totalmente que Deus vai nos treinando no decorrer da nossa vida para sermos firmes espiritualmente, ao ponto de viver o que esse versículo de Provérbios diz, de resistir às tempestades da vida. Mas para a gente ser firme o suficiente para resistir às tempestades da vida, não basta a gente passar por tempestade. Tem muito a ver com a forma que a gente vai passar a tempestade. Tem muito a ver com a forma que nós vamos enfrentar a ventania. Porque tempestade todo mundo vai passar, gente, mas muitos desperdiçarão a tempestade. E vão continuar tão fracos como antes. Vão continuar com tanta falta de estrutura quanto antes. Mas Deus está ensinando eu e você nesse dia que nós precisamos estar prontos em nome de Jesus para nos fortalecer a cada tempestade que vem. E quais ventos estão soprando na sua vida hoje? Eu vou falar alguns, talvez você se identifique. Quantos ventos sopraram na sua vida durante essa pandemia? Eita! Evento que a gente não esperava, né, gente? A gente não esperava esse vento, misericórdia. É uma loucura o que a gente viveu. Não esperávamos esse vento. Não esperávamos, mas ele veio sobre nós e soprou muitas coisas aí na vida de muita gente. Qual vento tem soprado na sua vida? Ventos de mudança? Ventos de oposição? Será que você está sofrendo oposições muito fortes? Ventos da tentação em alguma área na sua vida? Ventos de conflitos diversos? Ventos de enfermidades? Ventos do luto? Sabe, queridos, o que os ventos têm em comum? Os ventos têm em comum que eles são incontroláveis, como eu disse. Não podemos controlar as circunstâncias. Eles têm isso em comum. Eu vou dizer para você, os ventos não podem ser controláveis. E da mesma maneira, você não pode controlar essa pandemia. Da mesma forma, você não pode controlar a outra pessoa que mora junto com você, que você acha que você tem que controlar, que você sente um desespero sobrenatural para mudar essa pessoa. Mas você não pode controlar o outro. Por mais que a gente deseje, querido, a gente não controla as pessoas. A gente não muda ninguém. O Espírito Santo muda alguém, mas ninguém muda ninguém. E é uma ilusão. Você que vai casar aí, ó, preste atenção. Não case na ilusão que você vai mudar alguém. É só o Espírito Santo que muda alguém. E se ele não amar a Deus mais do que ama você, possivelmente ele vai ter muita dificuldade de mudar. Ninguém muda ninguém. Você não pode controlar uma doença, não é, gente? Nós não podemos controlar a doença. Nós não podemos controlar muitas vezes o nosso salário, é ou não é? Quem precisa ganhar mais aqui, ó? Pode levantar a mão, você precisa ganhar mais, quer ver? Levanta, você precisa ganhar mais, gente? Alguém aí, ó? Ó. Glória, glória, aleluia. Nós precisamos ganhar mais de todo mundo. Quem que não levantou a mão? Pelo amor de Deus, levanta de novo quem quer ganhar mais. Só dá uma olhada quem não levantou a mão aqui. Eita, gente, você levantou a mão, glória a Deus. Que Deus te abençoe, porque você quis ganhar mais aí. Em nome de Jesus, nós vamos ter testemunha essa semana ainda de gente tendo promoção, amém? Você que levantou a mão, glória a Deus, porque você pegou essa oportunidade aqui. Deus viu você levantando a mão e está olhando lá. Ó. Fazendo a agenda da semana. Tô brincando, gente. Mas olha, nós não podemos às vezes controlar o nosso salário, né, gente? Às vezes nós não conseguimos controlar isso. Nós não conseguimos controlar a política, essa loucura, oh, meu Deus do céu. Eita, canseira. Não conseguimos controlar muitas vezes. Não conseguimos controlar a cultura, né, que muda num ritmo tão desenfreado no nosso país, no nosso mundo. Infelizmente, a verdade é que nós não conseguimos controlar. Nós conseguimos influenciar, fazer a nossa parte que tem que ser feita. Mas garantir que nós temos poder de controlar, meu Deus. Muito forte, né? Em Efésios 6,13 diz assim, ó. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha que maravilha, gente. Glória a Deus, glória a Deus. E eu gostaria de falar aqui algumas chaves que nós precisamos ter, algumas chaves que o Senhor nos dá para poder resistir
ao dia mau, para resistir aos ventos contrários na nossa vida. Eu quero falar para você, para que em nome de Jesus nós sejamos orientados, nós sejamos edificados nesse dia, em relação ao que o Senhor, o que a palavra de Deus diz que nós precisamos caminhar e fazer. E a primeira coisa que eu queria falar com você, se você quer resistir, né, aos ventos contrários da vida, em primeiro lugar eu queria falar que você precisa se conectar com a sua família espiritual. Em primeiro lugar, você precisa se conectar à família espiritual. E esse ponto está muito legal falar aqui nesse dia, porque se você está aqui, você está entendendo a importância disso. Glória a Deus. Se você está aqui nesse dia hoje, se você está aqui, você está entendendo a importância de se conectar com a sua família espiritual. E tantas pessoas hoje, né, relativizando esse princípio, relativizando essa verdade, que é uma verdade da palavra de Deus. Deus, queridos, Ele não propõe que nós tenhamos que enfrentar os ventos da nossa vida de uma maneira solitária. Deus não quer que a gente enfrente os ventos da nossa vida solitário, sozinho, resolvendo tudo sozinho. Ah, não, isso aqui eu dou conta. Não, isso aqui eu vou dar um jeito de fazer. Não. E é por isso que o Senhor nos coloca dentro de uma família. E deixa eu te perguntar, a sua família natural, ela é perfeita, gente? É impossível uma família perfeita. Numa família você vai ter discussões, você vai ter discordâncias, cada um vai ter um jeito. É impressionante, dentro de uma família, um pai e uma mãe têm 3 filhos criados do mesmo jeito, pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Os 3 meninos são completamente diferentes. É ou não é? É ou não é, gente? Sim. É totalmente diferente. Um menino é mais agitado, o outro é mais impulsivo, o outro é mais carinhoso, o outro gosta de abraço, o outro não quer abraço, é ou não é? Cada um é de um jeito. Dentro de uma família, a gente tem discussões, a gente tem divergências. E na família espiritual também vai ser assim. Muitas vezes vamos ter divergências, vamos ver o outro muito diferente de nós, vamos entender que nem todo mundo é igual, que as pessoas não são iguais. Mas deixa eu te dizer algo, esse lugar, o lugar da família, é um lugar de segurança, é um lugar para a gente conseguir ter apoio nos momentos dos ventos fortes da vida. E se a gente não entender isso, muitas vezes nós vamos ficar desprovidos de apoio em momentos mais difíceis da nossa história, mais difíceis da nossa vida. A palavra de Deus diz, né, em muitos momentos, mas um dos versículos interessantes, não é bom que o homem esteja só. A palavra falou isso quando foi fazer Eva, né, para Adão. Mas isso se aplica a qualquer situação da nossa vida. A Bíblia é composta por uma vida em comunidade. Quando você lê o Novo Testamento, em nenhum momento você vê Jesus apontando para uma vida solitária. Pelo contrário, Jesus esteve no meio das pessoas o tempo todo. Os discípulos estiveram no meio das pessoas o tempo todo. A vida com Jesus é uma vida em comunidade. É uma vida de lixamento mesmo. Quando a gente convive, a gente tem que aprender a conviver com quem é diferente da gente. A gente tem que aprender a perdoar. É na família que isso, querido, se dá. O ensino do perdão, o ensino da resiliência, do amor ágape, do amor ao próximo, do auxílio, da necessidade. Isso é tão poderoso. Muitas vezes num grupo tão grande como esse, a gente entra e sai e não consegue saber as necessidades individuais de cada um. Mas aí nós temos as nossas células, as células, grupos menores, onde todos conhecem você pelo nome, pelo seu nome. E obviamente vão estar orando, se você estiver com uma necessidade financeira, se você estiver com uma necessidade de saúde, vão estar clamando e orando para que haja cura na sua casa, na sua família, na sua vida. Às vezes você está com situações com seus filhos, eles vão te orientar e te dar, às vezes, ferramentas que o corpo de Cristo possibilita para te ajudar nessa situação de luta que você está vivendo no ambiente familiar. Se você é um jovem e tantas coisas, o Senhor vai te dando instruções, uma rede de apoio. É um grupo pequeno, é simples, gente, mas as coisas mais poderosas de Deus, elas são simples e às vezes a gente perde o discernimento, porque a gente julga simples demais, mas é poderoso demais. As coisas mais poderosas de Deus muitas vezes são simples e a gente julga como coisas, né, que não são tão poderosas, mas coisas simples são poderosas no reino de Deus. Jesus era simples, Jesus falava simples, Jesus agia simples, Jesus relacionava com pessoas de A a Z, de uma forma simples. Mas que palavras poderosas, que palavras cheias de poder que transformavam a vida das pessoas e assim também a nossa vida em comunidade. Em Efésios 4, do versículo 11 ao 14, eu vou ler esse texto que é até bastante conhecido. Mas Efésios 4, 11 ao 14 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja
edificado até que todos alcancemos a unidade da fé. Todos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo... Meu Deus, olha o vento aí de novo. Tem um vento aí de novo. Olha o que a palavra está dizendo aí. Não sejamos jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ai, meu Deus, a Bíblia aí está falando de outro vento agora. A Bíblia está falando do vento de doutrina, de vento de engano, de enganos. Sabe, queridos, a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam muitos argumentos e as pessoas buscariam mestres para si mesmos. Ou seja, eu quero viver isso, eu busco um mestre que fala a favor disso. Eu quero viver aquilo, eu busco outro mestre que fala a favor disso. Você vai ver gente para falar de tudo hoje em dia, gente. Se você quer ouvir falar do assunto A, você tem alguém que é um speaker, um palestrante na área do estudo A. Se você quer o estudo B, se você quer o C, o D, o E. Gente, qualquer área da vida você vai encontrar gente para falar bonito sobre essa área. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus, ela continua inalterável. A palavra de Deus, a essência da palavra de Deus não pode ser mudada. Ninguém pode acrescentar uma letra na palavra de Deus. Amém? Nenhuma letra. Só que a Bíblia fala que a única forma da gente não se enganar com os ventos enganosos de doutrina, fala aqui, olha. Fala aqui que homens, vai haver astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha o que a Bíblia está dizendo, que se a gente não entender que nós precisamos estar no corpo de Cristo, sendo edificados, recebendo a palavra de Deus, recebendo nos nossos tempos a sós com Deus, a palavra de Deus, lendo, meditando, compreendendo, praticando. A Bíblia diz que se a gente não fizer isso, nós vamos ser induzidos ao erro. Por quê? Pela astúcia de homens, por ventos de doutrinas enganosas. Talvez você não percebe, mas todo dia que você está aqui, no domingo, na terça, na sua célula, o Espírito no seu tempo a sós com Deus, com a Bíblia aberta, lendo a tua Bíblia, estudando a tua Bíblia, você não percebe o que está acontecendo no mundo espiritual, na sua mente e no seu coração, mas estão sendo destronados os enganos, porque você ouviu algo, alguém falando algo, mas a palavra de Deus não está falando isso. E aí, nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar com a palavra de Deus. Nossa maior responsabilidade e intenção aqui é trazer a palavra de Deus conhecida para toda a nossa família da fé. Porque à medida que a palavra de Deus for conhecida por todos nós vamos estar alicerçados no único que é digno da nossa confiança, que é Cristo. E se a gente não estiver compreendendo a palavra de Deus, qualquer coisa que qualquer um falar para a gente vai ser uma lei. E muitas vezes isso pode ser um engano terrível para a nossa vida. Terrível. Então estar no corpo de Cristo, querido, estar aqui, nos blinda contra enganos. Pertencer a uma família espiritual, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, nos blinda de enganos sobre a nossa vida. Em todas as áreas, em todas as áreas. Você quer conduzir a tua família no caminho de Deus? Você quer ver teus filhos florescendo, brilhando, abençoando as nações? Você quer ver os teus filhos tendo um futuro maravilhoso? Você quer ver a sua família, o seu casamento prosperando? Entenda, querido, casamento é um campo muitas vezes de guerra, de batalha. E você precisa estar firmado no Senhor. Nós não entendemos as coisas que estão acontecendo aí, nas margens da sociedade. Uma liberalidade total, sabe? Tantas coisas horríveis diante dos nossos olhos, na telinha do nosso celular. Induções, atraições, a quebra de aliança. O teu casamento precisa estar firmado na rocha que é Jesus. Porque o teu marido ou a tua esposa não vão deixar de quebrar a aliança que tem com você, porque simplesmente amam de paixão. Porque o dia a dia de um relacionamento, a rotina de um casamento pode apagar muitas coisas. Mas quando o teu cônjuge amar mais Jesus do que você, ele vai manter o seu comportamento fiel à aliança que ele fez diante de Deus. Porque ele deve uma explicação para Deus em primeiro lugar. Amém, gente? Então, se nós queremos que a nossa família, que os nossos filhos, que a nossa casa, que a nossa vida esteja pautada em algo inalterável, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e seguir nessa linha da palavra de Deus. E o corpo de Cristo é a chave, gente. Nós estamos aqui para isso.
para trazer esse ensino, para trazer essa, como diz a palavra que nós lemos aqui, esse alicerce que é a palavra de Deus. Vamos dar um exemplo aqui, gente, a televisão tem sido um engano nos nossos dias, queridos. Se você quer uma orientação vinda do Senhor para a tua vida, tome cuidado com o que os teus olhos estão vendo e com as vozes que você está ouvindo. Hoje em dia está muito complicado. A televisão muitas vezes dita cultura, não é verdade? Os noticiários, eles são mais sobre opinião do que sobre notícia. Muitos enganos. Porque muitas vezes não são mentiras absolutas, mas são meias verdades. E toda verdade contada pela metade, ela é metade mentira também. E nós precisamos discernir entre verdade e mentira. Então, se a nossa vida está pautada nos noticiários de TV, você deve estar uma pessoa cheia de medo, uma pessoa cheia de temores. Você está atemorizado por causa das situações que estão acontecendo nesse mundo. Você está sendo informado ou desinformado através dos noticiários. E você está focando muito mais nisso do que na palavra de Deus. E a verdade absoluta para nós é a palavra de Deus, independente dos ventos contrários. Independente das circunstâncias. E estar no corpo de Cristo alicerçado, querido, é isso. É isso. Essa pessoa que está aí do seu lado, ela não é perfeita. E você também não é. Mas o Espírito Santo está usando cada um de nós para lixar o outro, para abençoar o outro. E a gente vai se acertando. Mas que falta faz você estar num corpo assim? Que falta faz? Que falta? E eu quero dizer para você, às vezes você está aqui. Não sei se eu estou lendo seu pensamento, se o Espírito Santo está lendo seu pensamento e está pensando assim, está faltando alguém aqui comigo. O Espírito Santo está trazendo essa pessoa também, em nome de Jesus. Vai trazer essa pessoa para viver essa vida, para desfrutar desses princípios, para viver uma vida com Jesus. Creia, Deus está fazendo isso. Segunda chave que eu queria falar para você. Primeira coisa, você precisa ter uma família espiritual para resistir aos ventos fortes da vida. Você precisa. Segunda coisa, que é muito importante, você precisa colocar em prática tudo que você tem aprendido aqui. Senão, não adianta. Não adianta, gente. Eu estava tendo algumas conversas com algumas pessoas esses dias. E conversando sobre isso, você pode sentar por anos nessa cadeira, gente, e ouvir tudo que Deus diz sobre tudo. E quando alguém te confronta, você fala assim, ó, eu já sei. Você já ouviu alguém falando assim? Eu já sei disso, eu já sei daquilo, não, eu já sei disso que você está falando. Você pode saber de tudo e não fazer nada. E não vai mudar nada na sua vida, na vida da sua família, da sua casa. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, é a segunda chave. Não basta a gente só estar aqui, não basta a gente só receber e a gente não começar a aplicar aquilo que a gente ouve, gente. Isso é um desafio para os nossos dias. Eu quero desafiar você. Comece a aplicar tudo isso que você recebe, sabe? Nos cultos, nas células, no seu tempo a sós com Deus. Comece a aplicar isso na sua vida de forma prática. Coloque desafios para você. Porque nós precisamos praticar a palavra de Deus. É só assim que ela vai se tornar vida na nossa vida. Olha o que diz em Mateus 7, do 24 ao 27. Mateus 7, 24 ao 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os... E o vento de novo. O vento de novo. O vento apareceu de novo. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua queda. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas no início fala assim, ó, quem ouve essas minhas palavras e as pratica. Não está falando assim, ó, quem ouve a minha palavra está isento das tempestades da vida, não. Está falando quem ouve as minhas palavras e as pratica. Queridos, a palavra de Deus é digna de confiança, amém? É digna de confiança. Eu não sei o que você está vivendo, mas ela é poderosa para te sustentar nesse momento. Ela tem chaves para você. Ela tem chave para você sair dessa situação, viu? Ela tem chave para mudar a sua casa. Aí você pensa, passou muito tempo, eu já fiz muita coisa errada, não tem problema não. O Senhor é um Deus de novos começos, de recomeços. Deus é um Deus do recomeço sobre a sua vida. Você pode recomeçar hoje, a escrever uma nova história. Você pode recomeçar hoje, a ouvir a palavra de Deus, a levar a sério a palavra de Deus. Sabe, queridos, vai ser duro às vezes. Praticar a palavra de Deus, muitas vezes, ela exige de nós a força contra o vento.
Eu vou falar alguma coisa aqui em tom de ensino para você ser ensinado sobre isso. Mas muitas pessoas falam assim: poxa, aquela pessoa era tão assim, tão assado, estava todos os dias na casa de Deus e está desse jeito. Olha, gente, deixa eu falar para você. Claramente se identifica uma pessoa que tem o risco de cair contra as tempestades da vida. Facilmente. Talvez você não, porque às vezes a gente não tem nem direito de julgar a vida de ninguém. Mas nós, como pastores, estamos aqui e vivemos tantas coisas, aconselhamos tantas pessoas, vemos tantas situações. E às vezes com muita tristeza, porque não está sobre as nossas mãos o poder de mudar ninguém. Está nas nossas mãos o poder de orientar. Os líderes, orientarem os seus liderados, trazerem orientações bíblicas e não baseadas em opiniões, baseadas na Bíblia. Deixa eu te dizer, pessoas que ouvem a verdade aqui, nesse lugar, todo domingo, tome cuidado para não julgar pela aparência. Porque muitas vezes são pessoas que estão ouvindo, mas que não estão praticando. E quando vier a tempestade, forte será a sua queda. Dura essa palavra, quem poderá resistir, diz a palavra de Deus. Mas, gente, eu estou falando isso em tom de instrução. Porque muitas vezes, se nós vivermos aqui e não praticarmos o que estamos ouvindo, vai acontecer isso igual aconteceu nessa casa. Muito vento, tempestade forte e a casa cai. A casa cai, gente. Com muita tristeza dizemos isso. Por quê? Porque o que a gente quer é que nós estejamos alicerçados na fé, amém? Que a gente tenha estrutura, que a gente seja aqueles homens, aquelas mulheres firmados na rocha. Que rocha, gente? Na rocha da palavra, na rocha da presença de Deus, na rocha da orientação do Espírito Santo. E tem coisas na nossa vida que nós não vamos conseguir lidar. Que Deus livre todos nós disso aqui. Que Deus nos livre disso, querido. Mas o que acontece com um casal que eventualmente tem um filho com alguma deficiência? Você precisa enfrentar esse vento forte da vida. E a palavra de Deus e a presença de Deus vai te sustentar. Às vezes estamos comendo e bebendo, vivendo a nossa vida feliz e uma enfermidade vem sobre alguém que amamos muito na nossa casa. Incontrolável esse vento, gente. Incontrolável. Comendo, bebendo, sendo feliz e sorrindo, servindo a Jesus. E o vento da enfermidade bate da nossa casa. Incontrolável. Eu não quero que isso aconteça com ninguém aqui. Mas eventualmente precisaremos enfrentar esse vento. O vento da perda de alguém que amamos. O vento de uma impossibilidade financeira muito grande. Uma dureza muito grande financeira na nossa vida. De uma luta muito grande financeira na nossa vida. De um filho que está sofrendo uma situação de depressão. Uma situação difícil. Porque nós vemos pais lutando com situação de filhos. Com depressão, com síndrome. Que terrível que é para um pai ver um filho sofrendo uma depressão. Sofrendo uma situação difícil. Querido, eu não sei o que você está passando, mas eu imagino que existem ventos que podem estar soprando forte na sua vida hoje. E Deus te trouxe aqui para você entender que o Senhor está no meio da tempestade também. O Senhor está no meio da tempestade também. Resista. A Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo. Primeiro é uma resistência, depois é a fuga. Sinto dizer, querido, mas se nós não fugirmos do inimigo, como eu disse numa palavra aí que eu preguei 2 domingos atrás, você pode ouvir no nosso canal do YouTube. Se nós não afastarmos de algumas coisas na nossa vida, não adianta pedir para o diabo fugir de nós. Não adianta, porque primeiro resista ao diabo, depois ele foge de nós. Primeiro eu resisto, depois ele foge. Primeiro eu mostro postura, depois ele foge. Ei, queridos, muitas lutas. Nós vamos passar muitos ventos contrários, mas o Espírito Santo pode nos segurar firmes em cada um deles. E pode, através da nossa dor, fazer um grande propósito. Eu quero declarar que a tua dor vai virar um testemunho. A sua dor, as suas lutas vão virar um testemunho grandioso nas mãos de Deus, amém? É difícil escrever um testemunho, é fácil contar um testemunho. Construir um testemunho é difícil. Mas eu quero declarar que você está passando momentos difíceis. Resista, permaneça. Porque um dia você vai poder contar esse testemunho e abençoar milhares de pessoas para a glória de Deus. Amém? Deus está te instruindo nesse caminho.
João 13:17 diz assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Olha, gente, palavra de Deus. Agora que vocês sabem tudo isso, felizes serão se as praticarem. Felizes serão, felizes serão, felizes serão. Felizes. Existe uma pesquisa, querido. Olha que pesquisa, olha isso. Existe uma pesquisa que você esquece 90 a 95% de tudo que você ouve num prazo de 72 horas. Beber água para você computar essa percentual aí, ó. Vou lá de novo. Você esquece 90 a 95% de tudo que você ouve em 72 horas. Só que a gente ouve muita coisa, né? Você concorda? Mas a nossa cabeça, para sobreviver feliz e saltitante e assim, né, em equilíbrio, ela tem que deletar algumas coisas do HD, né? Que senão dá um sobrecarrego e dá um pau aí no sistema operacional. Então, 90 a 95% de tudo que a gente ouve, a gente esquece. Então, eu queria dizer para você, eu sei que isso é das antigas, mas assim, anote aquilo que você está aprendendo de Deus. Anote, anote. Pesquisas dizem que quando você anota o que você está aprendendo, você vai absorver muito mais na sua mente, no seu interior. Quando você lê livros, anote. Eu tenho um caderno e eu anoto os principais pontos dos livros que eu leio. Para depois eu poder me lembrar, para depois eu poder voltar e meditar. Eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, de memorizar as coisas, gente. Então, por exemplo, eu assisto filmes, né? Aí eu misturo a história de um filme com outro, sabe? Então, a gente mistura, né? E eu falo assim, amor, esse é o filme daquela mulher que sofreu um naufrágio. Ela, não, da naufrágio é um filme, a mulher é outro filme, é duas coisas diferentes. Aí eu misturo as histórias e crio uma nova, gente. Você faz isso também? Não? Eu faço. Mulher dorme em filme, né? Eu tenho uma mania lá em casa, porque a gente não assiste muito, assim, né? Filmes e essas coisas. Mas, às vezes, na hora de dormir, a gente gosta de assistir alguma coisinha curta para a gente poder relaxar, né? E dormir e tudo. E aí eu sempre tenho uma série lá, né? Que é muito comprida, ela não acaba nunca. E, às vezes, eu gosto de assistir ela porque eu sinto muito sono quando eu assisto ela. Eu não vou indicá-la para você. E o Matheus também vai ficar muito bravo comigo porque ele ama essa série. Ela é muito legal mesmo. Mas, queridos, a gente está demorando 1000 anos para assistir ela. Já tem uns 3 anos, né, amor? Porque a gente assiste uns 2 episódios por semana, o negócio é eterno. E aí, o que acontece? Eu ponho play, eu coloco play na televisão e deito no Matheus e durmo. E eu assisto os 5 primeiros minutos. Mas quando aparecem as letrinhas, sempre eu acordo. E eu acordo desesperada, porque eu tenho alguma coisa quando eu acordo, eu não sei, não pode não parecer, mas eu sou muito agitada. E quando eu acordo, eu falo assim, amor, e o que aconteceu depois disso? E ele fala, Dani, muita coisa, não tem como eu te contar. Você dormiu tudo o tempo inteiro, então não tem como eu te contar tudo o que aconteceu no caso. Eu nem sei porque que eu estava falando isso, gente. Peraí, deixa eu lembrar. Porque eu esqueço, infelizmente, eu esqueço essas coisas e misturo. Talvez é por isso, né, que eu durmo um pedaço do filme e aí eu interpreto a coisa de outra forma. Mas olha só, às vezes a gente esquece. Então, eu gosto de anotar algumas coisas importantes, né, da palavra que você está ouvindo, lições, coisas que Deus falou com você. Gente, é tão lindo, a gente perdeu a mania, né, do diário, de escrever algumas coisas sobre a nossa vida. Isso é tão importante para deixar memórias, né, às vezes, para as próximas gerações. Então, anote coisas importantes, anote. E eu quero dar uma outra dica aqui que não tem muito a ver com essa palavra, mas nunca vai para uma reunião sem um caderno, viu, gente? Gente, nunca vai para uma reunião sem um caderno, gente. Por favor, isso é muito feio. Vá para uma reunião com um caderno para você anotar as coisas que estão sendo faladas ali no seu trabalho. O seu chefe, alguém chama você para uma reunião. Caderninho, gente. Deixa na bolsa, né? Bom, mas anote a palavra de Deus. Anote coisas, lições preciosas que você aprende. E, queridos, agora que vocês sabem essas coisas, felizes se as praticarem. Precisamos praticar. Tiago 1:25 diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Não tire esse versículo daí.
Olha esse versículo, gente. Lê de novo, vai. Anota aí no HD e fala para não apagar aí, porque é muito importante esse texto. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quer dizer que não vai acontecer evento forte na nossa vida? Não. Quer dizer que não vai acontecer coisas inesperadas? Não quer dizer. Mas quer dizer que se eu observar a lei perfeita e se eu praticar essa lei, eu vou ser como aquele justo que nós lemos em Provérbios, que vai permanecer firme nos dias maus e nas tempestades da vida. Amém, gente? Faça disso um hábito. Observe atentamente a lei perfeita todos os dias, gente. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, traga uma lição prática da palavra de Deus e pratique naquela semana aquilo que você está lendo. Pratique. Segunda chave para permanecer firme nos ventos da vida. Pratique. Sobre os seus filhos, pratique, querido. A nossa emoção às vezes é muito forte, mas o nosso amor por Jesus tem que ser mais forte do que as nossas emoções. Se você tem filhos e está deixando a emoção guiar a sua criação, talvez você pode ser muito tarde daqui a alguns anos. Vemos situações de pais que atentaram para as emoções, fizeram o que o coração mandou durante toda a criação dos filhos e hoje tem dificuldade de fazer o caminho de volta. Se você tem filho, observe a lei perfeita. Observe a lei perfeita. A Bíblia tem inúmeras chaves para a criação de filhos. A Bíblia tem inúmeras chaves para você, mulher, como esposa, para você, homem, como marido. A Bíblia tem inúmeras chaves para você na vida profissional, na vida financeira. Observe atentamente a lei perfeita. Amém, gente? Observe atentamente, tenha paixão por isso. Então a primeira chave é pertencer a uma família espiritual. A segunda chave é praticar aquilo que você ouve na sua família espiritual. A terceira chave que eu gostaria de falar: mude o seu foco para se lembrar de como Deus é bom. Mude o seu foco no meio da tempestade e lembre como Deus é bom. Olha, gente, eu vou falar algo para você que diz respeito a uma resiliência emocional. Eu sei que muitos coaches usam isso, mas provavelmente eles pegaram tudo isso da palavra de Deus. Sabia que muitos coaches pegaram a palavra de Deus e fizeram seus métodos, né? Porque a palavra de Deus, ela é cheia de pérolas e de chaves para a nossa vida. Então, às vezes a gente pensa assim, não, tá um coach essa palavra? Não, é o coach que está bíblico. É diferente, sem perceber, porque ele não fala que isso veio da palavra de Deus, ele não cita a fonte. Mas, na verdade, muitos coaches são muito bíblicos, mas sem citar a fonte, né, que é a palavra de Deus. Mude o seu foco para lembrar de como Deus é bom. A Bíblia fala assim, ó, eu quero trazer à memória. Pode tirar esse versículo agora. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que se abatem emocionalmente por diversas situações na sua vida, porque deixam uma situação momentânea serem mais fortes do que a memória de esperança que Deus tem para trazer na sua palavra e do que Ele já fez na sua vida. Nos momentos das ventanias, queridos, entendam, precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Precisamos lembrar do quanto Deus é bom. Olha, eu vou dizer algo para você. Esses dias semana passada, a gente estava no aniversário de uma filha de um amigo, uns amigos muito preciosos, muito queridos. E na hora do parabéns a gente tomou um susto, porque a nossa amiga, ela deu uma palavra tão poderosa na hora do aniversário, sabe? Tão poderosa. E ela disse assim, o aniversário era sobre a turma da Mônica. E o Cebolinha, alguém me ajuda aí se eu estiver falando personagem errado, mas eu acho que é o Cebolinha que tem os planos infalíveis, não é? É isso? É isso mesmo, obrigada. O Cebolinha tem os planos infalíveis, né? E ela deu uma palavra assim, que falou muito comigo, que ela, né, muito com todos que estavam ali, com certeza. Mas ela diz assim, ó, os nossos planos são infalíveis, mas os nossos planos são falíveis. Mas o nosso Deus é infalível. Muitos dos nossos planos se frustraram no meio dessa pandemia, não é, gente? Muitos dos nossos planos se frustraram.
na nossa caminhada. Milhões de pessoas nesse Brasil perderam pessoas queridas e próximas. E isso dói muito. Só quem passou por isso sabe o que é viver essa situação. É muito difícil, principalmente na situação do Covid, né? Que as pessoas vão para o hospital, às vezes nunca mais, não tem chance de uma despedida. E isso marca muito, sim, muito fortemente a vida das pessoas. Milhares de pessoas perderam sua vida nessa pandemia. E porque tinham, né, muitos tinham planos com aquela pessoa que faleceu, né? Planos maravilhosos de uma vida, de um destino, de um futuro. Coisas tão lindas. Ontem nós estaremos fazendo a festa dos anos 60 da pastora Clausi. Né? Alguns sabem aqui que nós estávamos planejando essa festa. E ontem ela festejou lá no céu, né? Os 60 anos, com certeza uma festa muito melhor do que faríamos aqui na terra para ela, certamente, com certeza, não é, gente? Com certeza. Mas eu quero dizer assim, os nossos planos faliram, e muitas vezes, e se os seus planos ainda não faliram, saiba, algumas vezes seu plano vai falir, algumas vezes seu plano não vai dar certo, igual o plano do Cebolinha, você vai fazer um plano perfeito, vai chegar na última hora, esse plano não vai dar certo. Mas o plano de Deus é sempre infalível para nós. Infalível para nós. Os propósitos de Deus são infalíveis. Sabe, queridos, à medida que nós vamos amadurecendo na fé, o Senhor vai nos dando a convicção dos planos infalíveis dEle para nós. Ele está construindo algo sobrenatural na sua história, na sua vida. Planos infalíveis. E por isso é tão importante a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mateus 8, 24, 27. Apareceu outro vento aí nessa história. Outro vento. E olha, esse vento aconteceu com os discípulos em alto mar. Mateus 8, 24 ao 27 diz assim: de repente uma violenta tempestade abateu-se contra o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Oh, meu Deus. Gente, a palavra de Deus transforma a nossa percepção. O vento estava terrível, Jesus estava dentro do barco dormindo. Você já pensou nisso? Você conseguiria estar... Eu penso 1000 vezes antes de estar dentro de um barco. Porque só de eu pensar em cair num lugar que não dá pé, eu me desespero. Quanto mais enfrentar uma tempestade em alto mar. Gente, não dá para mim, Senhor, me livre de estar num ambiente como esse. Né? Uma tempestade em alto mar. Gente, e a Bíblia diz que Jesus dormia no barquinho. Oh, gente, esse é o nosso Deus, amém? Esse é o nosso Deus. Quando você estiver desesperado por alguma situação na nossa vida, entenda, foi Jesus que criou a água, foi Jesus que criou esse mar agitado, foi Jesus que criou o vento, foi Jesus, e Ele tem familiaridade com tempestades. Ele está dormindo no barco. Se você chamar Ele para estar dentro do seu barco, não estou dizendo que isso é fácil. Mas a cada dia de maturidade que você for construindo na sua caminhada cristã, mais você vai conseguir adormecer nas tempestades da vida. Mais você, oh meu Deus, que sonho, não é? Que sonho podermos adormecer nas tempestades da vida. Jesus adormeceu nas tempestades da vida. E Ele nos capacita a ter essa mesma atitude, mas não vai ser de um dia para o outro. Vai ser depois de um processo de amadurecimento e de estarmos unidos com Ele. Continuando aí, ó. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Entendam que Jesus não falou assim, ó, homens sem fé. Jesus não falou assim, não temam homens sem fé. Ele fala, não temam homens de pequena fé. Pequena fé. Ele só destacou que eles tinham pequena fé. Ele não quis dizer que ele não tinha nenhuma fé. Não temam. E Jesus está falando para você, não tema, querido. Não tema, mulher. Não tema, homem. Não deixe o medo desses dias se apossar de você. Não deixe a desesperança em relação ao futuro destruir os seus sonhos. Não deixe as lutas que você está vivendo fazerem você desacreditar das promessas de Deus. Desacreditar que Deus é bom. Desacreditar que Deus tem um futuro. Não é porque Deus não fez uma cura que Deus não vai fazer milhares de outras curas. Não é porque Deus não salvou uma pessoa que Ele não vai salvar milhares de outras pessoas. O Senhor continua sendo bom. A palavra dEle continua sendo digna de confiança, amém? E essa é a verdade sobre nós. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então Ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completamente
completa bonança, os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Sabe por quê, querido? Um Deus que é capaz de acalmar uma ventania, uma tempestade, é capaz de mudar a situação que você está vivendo hoje. Esse Deus que dá uma ordem para a tempestade e se faz completa bonança, é capaz de mudar a história da sua família, é capaz de mudar essa depressão que você não consegue sair dela, mas que você vai ser livre em nome de Jesus. É capaz de curar essa doença incurável, é capaz de fazer milagres, é capaz de fazer muito mais, é capaz de te dar conhecimento, é capaz de encher de graça uma pessoa que se sente tão pequena e tão pouco confiante naquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Talvez você se sente: eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz. Mas esse Deus que acalma o mar também dá capacidade e habilidade para você, diversas que você precisa. Diversas, você precisa de habilidade e liderança, Deus está te dando habilidade e liderança, Deus está derramando sobre você habilidade e liderança. Você está precisando de graça para criar seus filhos, Deus está derramando, querido. Eu sei que a nossa vida, nós temos obras, mas o Espírito Santo está dizendo para você: você precisa conquistar coisas no campo da fé. Você precisa conquistar grandes coisas na atmosfera da fé. Sabe, tem coisas que você precisa tomar posse na atmosfera da fé. Tem muitas coisas que nós vamos fazer, queridos, em cooperação com o Espírito Santo. E eu nem gosto de falar que é tudo que Deus vai fazer, porque a gente já tem a tendência a relaxar. Tem muitas coisas que nós vamos fazer em cooperação com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer algo para você. Tem muitas coisas que Deus vai fazer de uma forma graciosa e sobrenatural, como uma chuva sobre a sua vida. Coisas que humanamente são impossíveis, mas que o Senhor vai derramar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Hoje nós vamos ter alguns pais aqui consagrando os seus filhos a Deus. Deus vai derramar uma graça sobrenatural. Eu nunca esqueço da minha sogra Clauzira. A gente falava assim: Clauzir, como que você fez para criar os filhos, né? Hoje os filhos serem tão apaixonados por Jesus, serem maridos tão maravilhosos. Porque, gente, eu não quero ficar aqui falando, né, que a gente não tem problema, mas Mateus é um homem maravilhoso, um marido maravilhoso para mim, temente a Deus, cheio do Espírito Santo. O que seria de mim sem esse homem? O que seria de mim, viu, meu amor, sem você? Ele é maravilhoso, é um homem cheio de temor, cheio de princípios. Gente, vocês não acreditam que vocês vêm aqui, não é nada perto do que esse homem carrega, né? Princípios. Ele leva a nossa casa para debaixo da graça de Deus. Quando alguma coisa está estremecendo, ele fala: nós vamos voltar para a presença de Deus, nós vamos voltar. E ele sempre volta, um coração que eu tenho certeza que o Senhor ama e é apaixonado pelo coração desse meu marido. Mas eu perguntava isso para minha sogra: o que você fez para gerar filhos tementes a Deus, filhos que são bons maridos, que são comprometidos com a causa do reino de Deus? E ela falava assim: eu obedeci tudo que a palavra disse que eu deveria fazer, mas é impossível controlar o crescimento de um filho e garantir que algumas coisas difíceis não vão acontecer na vida deles. É tudo a graça de Deus, é tudo a graça de Deus. Talvez, querido, se Deus perguntasse para Agar lá, né, como que ela teve o filho, ela ia dizer: eu tive um relacionamento aqui, né? Eu tive um relacionamento sexual com o meu Senhor e gerei aquele filho. Mas se alguém perguntasse para Sara como é que ela teve aquele filho, ela não ia saber explicar. E isso é a fé. Deus vai fazer muitas coisas na sua vida que você não vai conseguir explicar. E é muito difícil quando Deus resolve construir a história de uma família, de uma mãe, de um pai, de um jovem, em cima da esfera da fé. Porque você vive um dia difícil, uma tempestade e ventos fortes. Mas o Espírito Santo vai trazer coisas sobre você que você não vai conseguir explicar. Tudo aquilo que você fez e você conquistou, você consegue explicar. Mas aquilo que Deus fez por você, você não consegue explicar. Deus vai te dar graça para ver seus filhos crescendo na presença de Deus e você não vai conseguir explicar isso. É o que a Clauzir falava. Não dá para explicar. Deixe o estresse, a dor, a dúvida, a decepção te levarem para perto de Deus. Interessante, querido, que esse texto, ele diz assim, no final dele, ele diz que Jesus, quando ele encontrou aqueles discípulos, fez-se bonança sobre aquele barco e ele levou os discípulos para o destino. Alguns de nós podemos achar, né, imaginar,
que os ventos estão nos levando para longe do nosso propósito, mas eu quero declarar sobre a sua vida. Os ventos estão te empurrando para o seu propósito quando você está com Jesus. Você pode achar que o vento está te empurrando para longe, mas o vento está te empurrando para perto. O vento está te forjando. O vento está te, tornando um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de fé. É fácil a gente dizer, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, quando a gente nunca passou por uma situação que a nossa fé precisou ser aplicada. A Bíblia diz, se eu vacilo no dia da fraqueza, quão limitada será a minha força? Quão limitada será a minha força? E eu quero dizer isso não é para te acusar, querido, mas se você está vivendo um momento de fraqueza e você vacilar nesse dia, talvez você está olhando mais para o vento do que para Jesus. Talvez você está olhando mais para a tempestade, para a força da circunstância, sobre o Deus que com uma ordem acalma a tempestade. E sabe de uma coisa? Se Ele não acalmar a tempestade que está sendo gerada nos teus olhos, Ele está acalmando algo e fazendo algo para um propósito maior que Ele está te levando a viver. Ele está te levando a viver algo muito maior do que essa dor que você viveu, que você tem vivido. E Ele está construindo princípios em você que seriam impossíveis sem a tempestade. Eclesiastes 7,14. Eclesiastes 7,14 diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Ei, olha esse texto, gente. Viva dias bons. Viva, aproveite. Porque quando vier o dia ruim, você tem que considerar que Deus fez o dia bom, mas também Deus fez o dia ruim. Deus nos possibilita viver o dia ruim também. E a Bíblia diz aqui, no fim desse texto, que Ele fez isso para que a gente não descubra o nosso futuro. Olha que coisa, gente. Os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus. Talvez esse texto foi para você aqui, que em algum momento tem questionado sobre os desígnios de Deus, sobre os caminhos de Deus. A Bíblia fala, Ele fez muitos dias bons para você e você viveu. Os dias maus também vão acontecer. E Ele fez isso para que ninguém descubra o seu futuro, para que ninguém se firme no seu próprio entendimento, para que ninguém considere que sabe muito, que já é especialista em alguma coisa, que já é muito bom para fazer algo. O Espírito Santo está trazendo para você, para sua família, para sua casa, essa palavra nesse dia tão importante, tão profunda no seu coração. Deus quer te ajudar a resistir os ventos fortes que vão vir sobre a sua vida. E num dia quando alguém disser assim, mas eu sirvo a Deus, e isso está acontecendo e aquilo está esquecendo. Eu não sei quando foi que nós esquecemos da vida dos grandes apóstolos, que depois de viverem uma vida rendida ao Espírito Santo, tiveram mortes cruéis e duras e tão difíceis. Sofreram perseguições e espadas. Mas quer saber de uma coisa, querido? O importante não é como a gente vai morrer, mas como que a gente vai viver. Porque a morte, ela pode chegar em qualquer momento. Como você vai ter vivido? Jó, Salmo 104:4 diz que Deus faz dos ventos os seus mensageiros e dos clarões reluzentes os seus servos. Até os ventos são mensageiros de Deus. Até os ventos trazem mensagens para nós, queridos. Até os ventos fortes trazem mensagens para mim e você. Mas não se preocupe tanto com como você vai morrer. Se preocupe muito mais sobre como você vai viver. Como você vai gastar seus dias. Como você vai viver os seus dias. Se é para a glória de Deus ou se é para a glória dos homens. Nós precisamos decidir isso na nossa vida. Se a gente vai construir sobre a nossa casa a ideia de que construir uma casa bonita é mais importante. Os nossos filhos estão aprendendo isso. Se fazer viagens maravilhosas é mais importante, se estar em casa assistindo um filme é mais importante do que construir algo eterno, do que abençoar vidas, do que fazer a nossa vida valer a pena. Os nossos planos são falíveis, mas os planos de Deus, esses são infalíveis. E muitas coisas até o fim da nossa vida que nós não vamos compreender.
Mas quando nós estivermos diante da presença de Deus, esse dia vai trazer à luz muitas coisas para nós. Esse dia vai fazer a gente entender muitas coisas. Muitas coisas. Sabe, queridos, não importa como a gente vai viver nessa vida, mas se tem uma coisa que a gente não pode viver sem a nossa salvação em Jesus. Se tem uma coisa que a gente não pode viver sem, é de ter a certeza que quando a gente morrer nessa terra, para onde a gente vai? Porque a nossa vida não vai acabar debaixo de um túmulo, enterrado daquela forma tão cruel e dura. A sepultura foi difícil, a cruz foi difícil para Jesus, mas depois de 3 dias, Ele ressuscitou e Ele está sentado à direita do Pai. E assim também é sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo os nossos dias, mas quando acabar aqui, existem 2 caminhos que nós podemos seguir. E é muito importante que cada um aqui decida aonde deve estar depois desse dia. É muito importante. Porque como eu li hoje num relato de uma esposa, nós não vamos poder pendurar no pé do nosso cônjuge e ir para perto de Deus. Essa é uma decisão individual. Individual. Deus está fazendo algo, querido. E eu quero dizer algo para você. As promessas de Deus são infalíveis para a sua vida e para a sua casa. As promessas de Deus são infalíveis. Fique de pé no seu lugar.